Pronto. Pode começar. Pode fazer? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais essa conversa que nós teremos aqui sobre esse projeto, Se Meu Bairro Falasse. É um projeto com foco nas histórias, causos e curiosidades dos bairros da Vila Arens, Vila Municipal, Ponte São João e Jardim Sica. É uma forma de valorizar o patrimônio e a cultura da nossa cidade. O projeto tem recursos do PROESC, Programa de Estímulo à Cultura de Jundiaí, e PROAC do municípios. Esse encontro é o nosso terceiro. A gente vai falar um pouco das curiosidades de alguns causos de um bairro muito conhecido aqui do município de Jundiaí, que é o Jardim Sica, né? Todo mundo conhece, ou se não conhece, vão ficar conhecendo hoje aqui um pouco através da nossa companheira que vai conduzir todo o processo aqui, a Vânia. Peço gentileza para vocês que vocês deixem todos os microfones e também as telas fechadas para que ocorra uma maior fluidez na apresentação da Vânia. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode chamar no chat, que está eu e a Lore aqui, estaremos presentes para responder alguma dúvida que tenha. Tá ok? Se alguém tiver alguma outra dúvida pontual, pode levantar a mãozinha também, que a gente para, dependendo da circunstância, para estar respondendo vocês. Vânia? Opa, deixa eu aumentar aqui. Então, boa noite a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do nosso projeto Se Meu Bairro Falasse. Para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite e para quem está nos assistindo posteriormente, né? Já que a atividade vai ficar gravada. Falar sobre a nossa cidade é sempre muito bom, eu fico sempre muito feliz e é sempre um prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Feitosa, sou produtora cultural, sou administradora de empresas, especialista em gestão cultural, faço parte do NEPIM, Núcleo de Estudos de Patrimônio Imaterial e Material, do Instituto Federal de São Paulo, e venho me especializando aí como pesquisadora na área de patrimônio cultural há alguns anos. Dentre os diversos assuntos que eu pesquiso, um deles são os bairros de Jundiaí. Muita gente que está acompanhando esse projeto me conhece por conta do projeto Memórias Póstumas da Cidade, que é um projeto cultural voltado para o patrimônio e que tem a relação, ele vem com a intenção de contar a história de Jundiaí através do cemitério Nossa Senhora do Desterro, né, que é o cemitério mais antigo ainda em uso na nossa cidade. Entre outros projetos, né, tem também o projeto Memórias Literárias, do Gabinete de Leitura Rui Barbosa, que está em fase de finalização. Então, estamos aí vivendo nesse momento pandêmico, né, por conta do Covid-19. Quando eu escrevi esse projeto lá em 2019, é claro que a nossa intenção era fazer uma atividade presencial, né? Ninguém sonhava com essa coisa do coronavírus, né? Com principalmente esse momento que a gente está vivendo de distanciamento social, dessa quantidade gigante de atividades online, que infelizmente ou felizmente, né? As atividades online elas contribuem para que o maior número de pessoas participe à distância, até pessoas que não teriam condições, né, de estar com a gente ao vivo, mas tem o outro lado bom também, que é o registro, né, você fica com essa atividade gravada e que outras pessoas podem acessar em outro momento, mas a gente perde aquela coisa gostosa do encontro, né, da partilha, da troca de conhecimento, da troca de experiências, que é o que a atividade presencial nos proporciona. É claro que a gente, no final, vai ter esse momento de conversa, que eu acho super importante, mas quando eu pensei o projeto, a ideia era que a gente fizesse 4 passeios a pé, né? E que a gente fosse justamente desbravando a cidade com um novo olhar, né?
quando a gente está há muito tempo dentro de uma rotina, vivendo aquela vida corrida, né? De trabalho, escola, criança, família, estudo, e às vezes a gente deixa de olhar a cidade com esse olhar diferenciado, que às vezes, numa conversa, a gente, nossa, não tinha reparado nesse prédio, o que ele simboliza. Eu nunca tinha ouvido essa história sobre esse local, sobre essa praça. Então, a ideia era que a gente realmente caminhasse pelos bairros e pudesse conversar sobre algumas curiosidades desses locais. O projeto inicial, então, são esses 4 bairros. Nós já fizemos um encontro online sobre a Vila Arens, também sobre a Vila Municipal. Hoje nós vamos ter o Jardim Sica, e já vou deixar aqui o convite para vocês, na segunda-feira, dia 1º de março, nós vamos fazer um encontro sobre a Ponte São João, que é o nosso último bairro e a finalização do nosso projeto. Então, sem mais delongas, né, vamos falar então sobre o Jardim Sica. Falar sobre esse bairro, para mim, é, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, mas é também, ao mesmo tempo, uma forma de deixar uma sementinha, né? A ideia aqui não é a gente aprofundar muito na história da principal indústria que dá nome para o bairro, que é a Sica, né? Até porque a gente tem um tempo que é curto, né? Porque são muitas histórias. A Sica marcou realmente, cravou seu nome na indústria, na história da indústria, não só do Brasil, mas como da América Latina, né? Por conta das exportações. Ela levou o nome de Jundiaí para todo o Brasil e também para esses países por onde ela exportou seus produtos. E muita gente conhece Jundiaí por conta da Sica, além da ferrovia, claro, né? Mas é muito importante a gente entender o quanto a Sica foi importante para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Só lembrando, pessoal, para deixar os microfones desligados para que não atrapalhe a atividade, tá bom? Eu gosto dele. Então, vamos lá. Lembrando também que vocês podem acompanhar a nossa agenda e as nossas postagens lá no Facebook, né? E também no Instagram. Então, facebook.com/Se Meu Bairro Falasse. Aqui está meu nome, o nome da minha empresa, que é Cine Vapor Produções, meu telefone, que se alguém quiser manter contato depois, e meu e-mail também, para que vocês possam me escrever. Quem quiser sugerir, né, novas ideias, novos projetos, né? A gente está sempre aí de braços abertos para acolher e conversar justamente para pensar em novas atividades. Então, aqui eu coloquei para vocês, eu gosto de usar essa planta da cidade de Jundiaí, né, ainda com o HY no final, para a gente ter sempre vamos dizer assim, um parâmetro de comparação, né? A tela não está aparecendo, gente? Para vocês? Não está aparecendo. E vocês não me avisam? Achei que você ia colocar agora. Não, já estava. Eu não fiz nada. Eu já estava compartilhada. Vamos tentar aqui. E agora? Agora sim. Eba! Henrico, obrigada, viu? Obrigada por avisar, Henrico. Gente, vivendo e aprendendo, né? Continua aparecendo? Sim? Sim. Então tá bom, ótimo. Então vamos lá. Meu nome da empresa, meu telefone aqui para vocês mandarem mensagens, meu e-mail para nós mantermos contato. Então vamos lá, nossa planta, a famosa planta aqui da cidade de Jundiaí, ainda com HY. Essa planta é do ano de 1893. Eu usei ela nos outros projetos, justamente para a gente ter esse parâmetro, né, da cidade como
ela era dividida. Para vocês terem uma noção, o máximo que a gente chega aqui na proximidade com o Jardim Sica seria a Vila Arens, né? Porque até então era um bairro alagadiço, né? Vamos chamar até sem uso, né? Ou uso para pastagem. Então, ele é justamente um bairro que foi surgindo a partir da década de 1930, com o uso de chácaras, e aí a partir do finalzinho de 1930 que ele começa essa urbanização, ainda com uma questão rural, e até quando a Sica chega, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Essa seta, ela está mostrando como uma referência a Companhia Arens, porque eu usei esse mapa inicialmente para falar sobre a criação, o surgimento do bairro da Vila Arens, na nossa primeira apresentação. Aqui eu coloco para vocês. Desculpa. Ai, gente. Aqui eu coloco para vocês um print do Google Maps, né, para a gente se localizar. Caso não tenha alguém aqui que seja de Jundiaí, né, a referência é o Jardim Sica, ele se aproxima da Vila Arens, que é próximo da estação da nossa antiga, né, e ainda em uso estação ferroviária. E tem um ponto muito interessante, que foi justamente o que levou a Sica a fundar a sua empresa, é a proximidade com a rodovia Anhanguera, né? Então, aqui a gente tem o Jardim Sica, né, os bairros do Vianello, né? A gente tem aqui a nossa, uma membro da equipe, né, a Loredana Vianello, que é parente do Atílio Vianello, que deu origem, né, nas terras dele deu origem ao bairro. Hoje nós temos aqui, é muito legal quando a gente começa a pesquisar sobre os bairros, que depois de um certo tempo, a gente olha o nome do bairro e a gente já identifica as pessoas que deram origem, né? Eu não sei se tem alguém aqui que pesquisa sobre a história de Jundiaí, mas, assim, é muito engraçado isso, né? Porque parece que a pessoa é próxima. No bairro do fulano, sabe? Como se a gente tivesse algum tipo de relação. Então, aqui a gente vê o Jardim Sica, né? Leva o nome da fábrica. A gente tem o Vianello, Bonfiglioli, Jardim Messina, né? E mais para frente, por exemplo, a Vila Arens, a Vila Progresso. Vila Arens, por conta da fábrica, Vila Progresso, porque tinha a Fazenda Progresso, né? Vila Vianello, porque era nas terras do Atílio Vianello, como eu citei, né? O bairro da Bela Vista, porque era um bairro alto, onde você tinha uma bela vista da cidade. Aí a gente tem a Vila Isabel Weber, né? Que é uma das filhas do Francisco Weber, que foi um grande construtor aqui da cidade, que criou uma série de vilas. Então, assim, né, a gente vai tendo esse sentimento de pertencimento da cidade. Então, hoje a gente vai ter, né, alguns assuntos que vão se interrelacionar nessa apresentação, que é a imigração italiana e também a questão do patrimônio industrial, né? É claro que falar sobre a Sica daria vários artigos, várias teses de mestrado ou de TFG, né, trabalho de conclusão de curso, né, TCC, porque assim, falar de Sica você pode abordar questões relacionadas à exportação, administração, direito, principalmente de marketing, história, né, a gente tem aí uma série de produtos que foram lançados pela Sica, que fizeram história, que estão presentes nas memórias aí do Brasil todo. Enfim, mas hoje em específico nós vamos falar sobre imigração italiana e patrimônio industrial. Então, assim, para começar, qual a relação entre um banco, 3 imigrantes italianos e uma indústria alimentícia? E aqui eu coloco, né, uma antiga lata da Sica, né, para mostrar, né, que esses 3 assuntos vão nos levar ao bate-papo de hoje.
Então, vamos lá. Falando um pouco, então, sobre a SICA, que dá nome ao bairro. SICA, então, é uma sigla, né? Algumas pessoas achavam que tinha algum tipo de relação com a planta, né? Tem uma palmeira que se chama SICA, ou alguma região da Itália, mas não, né? É que o nome, até isso, né? A questão do marketing influencia. A sigla formou uma palavra de fácil pronúncia, de fácil memorização. Então, a companhia, na verdade está faltando um R aqui, Companhia Industrial de Conservas Alimentícias. Essa sociedade, ela foi formada basicamente por 3 pessoas, né? Não, na verdade, 3 famílias, né? O Alberto Bonfiglioli, ele nasceu na região de Bolonha, na Itália, chegou no Brasil em 1910, aos 13 anos. Em dezembro de 1916, ele conclui o curso comercial, né, como guarda-livros. Essa profissão de guarda-livros é o que a gente, naquela época, seria como se fosse o técnico de contabilidade, né? Que hoje já é uma profissão que está um pouco em desuso por conta do curso superior de ciências contábeis, né, que vem substituindo. Tem alguns lugares que até deixaram de oferecer o curso técnico em contabilidade. Mas esse nome, né, que hoje a gente acha até meio estranho, mas faz todo sentido, porque toda a contabilidade de uma empresa era feita em livros que tinham que ser arquivados, né? Até hoje, né, a gente tem o costume, né, e a obrigatoriedade até de manter guardados os arquivos contábeis da empresa por pelo menos 5 anos, né? Então, essa é a figura do Alberto Bonfiglioli, que, dentre as 3 personalidades fundadoras da SICA, era a pessoa mais conhecida, por várias questões. Ele tinha um bom relacionamento, né, social, era uma pessoa ligada aos esportes, ao Palmeiras, né, o Palestra Itália. Não só em São Paulo, mas quando ele vem para Jundiaí também, ele contribui aí na formação de diversos clubes da cidade. Era uma pessoa que tinha como eu posso te dizer, ele tinha um bom relacionamento nas questões políticas, né? Por ser um imigrante italiano, a gente já tinha uma comunidade de imigrantes na cidade de São Paulo, que tinha esse costume, né, de ir inserindo quem estava chegando, para criar uma boa relação, né? E justamente é comum isso, né, gente? A gente quer sempre estar perto dos nossos pares, né? Das pessoas que a gente se relaciona bem, até para criar novos negócios, né? Os nossos amigos, não adianta a gente achar que não, né? É igual quando a gente está pensando num projeto. A gente vai para facilitar a vida, você sempre acaba chamando as pessoas que estão próximas de você, que já conhecem o seu trabalho, né? As suas loucuras. E isso não era diferente naquela época, né? Não é à toa que a comunidade ela tinha seus costumes, as suas festas, né? O seu círculo social, o próprio casamento entre as famílias era muito comum, porque você acaba dividir a língua, né, os costumes, e por aí vai, né? Inclusive, o Alberto Bonfiglioli era conhecido como comendador, né? A segunda parte dessa sociedade era o Orlando Pascoal Guzzo, né, que era um fazendeiro, e também comissário de café, né, uma pessoa que negociava café, entendia da questão agrícola, né, já vinha trabalhando com isso, pelo interior aí do estado de São Paulo, então tinha muito dessa questão da terra, né, de conhecer a terra, de entender dos negócios ligados ao fazer agrícola. E tinha aí o trio, que era a família Messina, né? Então, o Antonino Messina, Salvador e o Francisco Messina, que eram já comerciantes, já bem conhecidos aqui na cidade de Jundiaí, né? Então, a gente vê esses nomes hoje e são super comuns para a gente, são realmente nomes de bairros, nomes de rua, e justamente
vamos chamar aí, né? Esse trio trio Parada Dura foram, então, os principais fundadores aí da SICA. Então, eles já eram amigos e sócios numa empresa, eles já tinham uma empresa, né, que era de despacho aduaneiro, que era importação de produtos, e, posteriormente, eles começam, na verdade, o Alberto Bonfigliori, por conta da formação dele e das oportunidades que a vida foi oferecendo para ele, ele entra no ramo bancário. Ora, pois, aqui temos, né, a figura do Alberto Bonfigliori, né, ainda jovem, né? Essa aqui é a capa dessa publicação. Na verdade, não é um jornal, eu coloquei errado, é uma revista, né? Moscardo. A Moscardo foi uma publicação voltada para a comunidade italiana, mas não só. Ela já era escrita em português, mas justamente voltada para esse círculo social, essas pessoas que tinham essa ligação com a colônia italiana. Mas, além de ser uma publicação de notícias, né, do que está acontecendo tanto no Brasil quanto na Itália, ele era um semanário, uma publicação semanal com uma pegada humorística, né? Então, tinha as publicações, né, as charges, sempre tinham, assim, como se diz, uma segunda intenção no comentário, né? Aqui a gente pode observar, então, essa figura, né, o rosto desenhado aí do Alberto Cavalcanti. A gente tem aqui um esboço da fábrica da SICA com a sua logomarca. E aqui está falando, né? Comendador, Alberto Bonfigliori, o grande financista que se tornou um grande industrial com a sua SICA de Jundiaí, que anuncia o prédio próprio para o seu Banco Auxiliar de São Paulo, na Rua Boa Vista. A Rua Boa Vista, gente, para quem já teve a oportunidade de ler um pouco sobre o Centro Histórico de São Paulo, um pouco da formação econômica da província, né, da cidade de São Paulo, é bem legal a gente saber que até hoje ela está um pouco preservada, né? É uma rua onde toda a parte comercial da cidade acontecia, então os grandes bancos, os grandes escritórios ficavam nessa parte nesse trecho ali do centro, que nós chamamos hoje de centro histórico, né? Muitas fachadas ainda estão lá, lógico, com novos usos, né? Ou de escritórios, ou mesmo de galerias de loja. Mas para quem ainda não teve essa oportunidade de fazer um passeio ali pelo centro histórico com algum guia turístico, ou mesmo nesses passeios a pé, onde se conta a história da formação da cidade de São Paulo, eu deixo a dica aí para vocês, que vocês não vão se arrepender. Então, aqui eu coloquei o nome oficial dessa revista, né? Moscardo era tipo era um nome popular, mas o nome dela completo era esse, né? Io Moscone, Operazioni di Credito Commerciale, Agricolo e Popolare. Essa publicação, né? Ela circulou na cidade de São Paulo entre 1925 a 1961. Não só na cidade de São Paulo, né? Ela tinha justamente a circulação a nível Brasil, tinha escritórios tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Até eu coloquei aqui, né, o símbolo que era uma mosquinha, né? E quanto custava? 40 centavos, né? Quanto será que está valendo que, se a gente fosse converter, valeria hoje, né? Então, aqui, essa capa ela é de 1946, tá? A SICA já estava aí com 5 anos de vida. Então, aqui eu coloquei um trecho dessa publicação. Esse trecho, essas publicações que eu estou mostrando aqui, tanto a anterior quanto essa, elas são do acervo da Biblioteca Nacional, tá? Ano de 1945, ela está falando aqui, está fazendo uma referência, né, à questão dos bancos, e justamente falando sobre o comendador Alberto Bonfigliori, né? Então, quem acertou
nomear foi o nosso amigo e grande banqueiro industrial, o comendador Alberto Bonfiglioli, que com a sua SICA resolveu completamente o problema das vitaminas enlatadas. Boa política, não há dúvidas, boa política da vizinhança entre o capitalista com as suas marmeladas e as suas frutas em calda e o povo, que se lambe todo e olvida os seus pequenos problemas domésticos. Vamos fazer da humanidade uma lata de doce? Então, assim, só nesse pequeno trecho já dá para vocês terem uma noção de como eram as publicações dessa revista. Ao mesmo tempo que tinha essa questão do humor, do duplo sentido, era uma publicação com vários anúncios, né? E conforme eu fui pesquisando sobre a questão da SICA nela, tinha muitos anúncios, né? Tanto do Banco Auxiliar, que era o banco que pertencia o Alberto Bonfiglioli, como também, né, da SICA mesmo, né, e de outros anúncios voltados de imigrantes italianos. A Casa Bancária Alberto Bonfiglioli, Sociedade Anônima, então foi fundada em 1939. Posteriormente, seu nome foi alterado para Banco Auxiliar de São Paulo, né, como ele ficou mais conhecido. Aqui eu coloquei um print de onde ficava esse banco. Aqui já é num segundo endereço, né? Ele começou na Boa Vista, mas depois ele foi para esse outro endereço, que é na Rua 3 de Dezembro, número 50. Muito próximo, tá? Continua ali no centro, como eu falei, era o coração da cidade, onde os negócios aconteciam, o centro comercial. Aqui a sede do Banco Auxiliar ainda está com a fachada preservada, inclusive uma fachada muito bonita, né? E hoje virou uma galeria de lojas. E aí a gente começa a questionar algumas coisas, né? Mas, gente, tinha tanta coisa para fazer, por que foram criar uma indústria de alimentos? Né? Claro que teria que ir muito além, né, de aprofundar o assunto, mas assim, a princípio, o que nós temos de indicativos são os indicativos econômicos, né? Então, a gente tinha aí um trio de investidores, cada um com a sua especialidade. Um de negociante, né, ligado ao comércio, outro com experiência na área das terras, né, da agricultura, da lavoura, né, que entendia muito de plantação. E outro você tinha o Alberto Bonfiglioli. Gente, eu tô com o Alberto Cavalcante na cabeça, que é o cineasta da Veracruz, gente. Para mim é assim, a palavra vem Alberto, já vem outro que fala assim, Cavalcante. Mas eu preciso desvincular, né, porque estamos falando do Bonfiglioli. Então, assim, tinha aí 3 pessoas, né, 3 famílias, cada um com a sua expertise. E por que não investir na questão da alimentação? O que aconteceu? Como eles tinham já a empresa aduaneira que fazia a importação, eles tinham trazido para o Brasil uma massa, um extrato de tomate, né? Que já era muito conhecido lá na Itália, e aqui já estava fazendo muito sucesso e vendendo super bem, que é essa marca, lógico que essa aqui eu copiei um rótulo atual, né? Mas a marca, né, que foi fundada acho que em 1856, ela já fazia era uma marca muito tradicional, e desde 1938 a empresa já estava importando. Então, assim, tinha uma empresa aqui do Brasil que fazia um extrato parecido, que era a Peixe, que é uma empresa, se não me engano, de Recife, uma indústria de lá, que já tinha um tipo de extrato e não tinha concorrentes. E aí, quando eles começam a trazer essa marca Sírio, eles vão identificando que vai fazendo sucesso, até porque a gente tem uma grande comunidade, né? Já tinha uma grande comunidade de italianos, de imigrantes que estavam vivendo aqui no Brasil, né? Desde a época das primeiras imigrações para trabalhar nas fazendas, né? Que são os imigrantes europeus que vêm para substituir a mão de obra
dos escravizados, né? E que vão se embrenhando aí, né, pelo Brasil. Principalmente, a gente teve um grande fluxo imigratório no estado de São Paulo, por conta do Conde do Parnaíba e da sua família, que tinha muitas fazendas no estado, principalmente na região de Campinas, Rio Claro e por aí fora, né, aí pelo interior do estado. Mas também a gente teve o fluxo migratório italiano, que foi para Minas Gerais, né, uma boa parte do estado de Minas, um pouco para o Paraná, mas não foi um número muito grande, e também para a região dos estados do sul, né? Bom, com base então na experiência, como eu citei para vocês, agricultura, administração, tá faltando um S aqui, administração de negócios e finanças, eles começam a planejar a criação de uma indústria alimentícia no estado de São Paulo. E aí vocês me perguntam, por que Jundiaí, gente? Na nossa terrinha querida. Então vamos lá, né? Tentar desvendar esse mistério. Bom, primeiro porque as famílias já tinham os parceiros de negócio aqui na cidade, né? A gente sabe que aqui em Jundiaí a gente teve uma grande concentração, né, de imigrantes italianos que vieram para trabalhar nas fazendas da cidade, né? Tanto que a gente tem aí o bairro da Colônia. Eu vou falar um pouco sobre esse bairro no nosso próximo e último encontro, sobre a Ponte São João. Então, a gente tem, né, esses imigrantes que foram desenvolvendo seus negócios aqui, foram crescendo e não ficaram só trabalhando como colonos, e sim, com o passar dos anos e com muita dedicação aí e trabalho, a famosa labuta, né? Eles conseguiram comprar suas próprias terras e fazer os seus negócios. E também por uma questão justamente dos negócios que eles foram criando a partir da ferrovia e de outros negócios aqui da cidade. Então, tinha um grande parceiro aqui de negócios, que era o Sperandio Rapa, né, que era um empresário que contribuiu com a fundação da Fratellanza Italiana, que deu origem ao Hospital Domingos Anastácio. Posteriormente, esse hospital mudou de nome, né, hoje ele é chamado de Hospital Regional. O Sperandio também foi um dos fundadores da fiação e tecelagem Fides e Ferragens Rapa, né? A Casa Rapa era um estabelecimento comercial. Ele também morava, né? Como era de costume, com os imigrantes italianos, né? A gente se construía na parte de baixo um cômodo para se fazer o negócio da família, e na parte de cima se construía a moradia. Então, você economizava, ao mesmo tempo que a família trabalhava ali no negócio. Então, você, ao mesmo tempo que economiza com a moradia, você tem essa questão da logística mesmo, né? Porque como é a própria família que trabalha no negócio, você tem que estar ali perto, né? Esse imóvel da Casa Rapa, depois, ele é demolido e posteriormente é construído o Cine Ipiranga, né? Já na década de 1950, que depois, né, atualmente, esse prédio é a Têxtil Abril, ali na Rua Barão de Jundiaí. E também o Mário Rapa, né, que era um dos filhos do Sperandio, né, que já também tinha grandes negócios aqui na cidade. Tudo bem até aqui? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Eu não estou mais me vendo na tela. Sim, estou vendo a apresentação e estou te ouvindo. Ok, então tá bom. Essa coisa do online é isso, né? A gente fica aqui falando sozinha com a tela. Outro grande parceiro de negócio aqui em Jundiaí é o Atílio Vianello. O Atílio também, né? Ele adquiriu muitas terras aqui em Jundiaí. Ele faleceu em 1939 e próximo às terras do Atílio Vianello tinha uma grande gleba de terras, né? Que naquela época o trio aí, né? A tríade de imigrantes,
identificou que poderia ser um bom terreno para se construir a fábrica Sica. Até por conta, né, mais uma vez aí, da facilidade logística, né? A rodovia Anhanguera estava sendo já construída e foi criada em 1940, né? Além, é claro que a Sica, ela tem todo esse contexto de construção com base na rodovia da proximidade com a Anhanguera, né? A facilidade de escoamento da produção, da sua produção e distribuição, não só da distribuição dos seus produtos prontos, mas também pensando na questão logística dos insumos, né? A Sica produziu diversos produtos, né? Enlatados, os doces, à base de fruta, mas o que ficou, talvez o que deixou ela mais famosa foi o extrato de tomate elefante, né? Então, esses tomates tinham que vir, né, de algum lugar, né? A cidade de Jundiaí não dava conta de produzir. Então, da onde vinham esses tomates? Eles tinham que vir de caminhão. Então, a rodovia, essa questão da rodovia foi um grande facilitador na época. Mas é claro que com a gente tem aí na cidade, nós tínhamos, né, um grande entroncamento ferroviário, a gente ainda tinha a estrada de ferro Sorocabana, que estava bem nessa época, que fazia esse circuito entre a cidade de São Paulo e Jundiaí, Sorocaba, e uma parte do estado de São Paulo, né, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Avaré, ir embora. Então, você tem essa facilidade de escoamento da produção, no caso, a produção pronta, e você tem também a facilidade do Porto de Santos. Então, ao mesmo tempo que você tem essa questão logística da ferrovia, você também tem a questão da rodovia. Aqui, a gente tem um texto. Nossa, a garganta hoje não tá dando trégua. Um texto extraído do jornal A Gazeta, né, de São Paulo, do dia 25 de janeiro de 1954. Essa data aí é uma data bem importante, né? Provavelmente foi uma publicação de aniversário da cidade, porque 25 de janeiro e de 1954 é quando São Paulo comemora 400 anos, né? 400 ou 450? Agora eu me perdi. Enfim, vamos lá. Então, em julho 400. de 400 anos. Obrigada! Adoro, gente. Adoro quando tem gente que sabe. Obrigada. Então, vamos lá. Em julho de 1841, um grupo de comerciantes cogitou da formação de uma indústria. Não, 1841 não, ó, esse texto está errado. É 1941. Cogitou da formação de uma indústria para produzir extrato de tomate, obedecendo à fórmula italiana, inspirada, né, na receita do Sírio. Mas onde localizá-la? O comendador Mário Rapa, comerciante e industrial, então estabelecido em Jundiaí, conseguiu influir para que a nova indústria surgisse na terra da uva e sugeriu o local. Então, um brejal, né, um brejo, de enchentes que deixavam lagos onde rãs eram apanhadas e mosquitos e pernilongos pulavam dominando toda a parte baixa da cidade. Gente, é muito poético, né? Esse trecho aqui. Rãs eram apanhadas. Cidade próxima a São Paulo, considerada a construção da moderna Via Anhanguera, o comendador Mário Rapa conseguiu para Jundiaí a indústria que, na época, adquiriu uma área de pouco mais de 30 mil metros quadrados, começando a fabricação do conhecido extrato de tomate elefante. E por que começar a fabricação de extrato de tomate elefante? Porque não existia fábrica similar no estado de São Paulo. Então, aí a gente tem um trecho, né, de uma matéria que foi publicada, que ela resume um pouco essas pesquisas, né, desses pontos que foram encontrados para justamente escolher a cidade de Jundiaí. Aqui eu coloquei uma propaganda, né, da revista do Moscardio. Essa propaganda é de 1944.
geleias de frutas Sica, se a marca é Sica, bons produtos indica. Esse slogan foi, nossa, super conhecido, né? Repetido durante anos aí, e que muita gente memorizou a Sica por causa desse slogan, né? Aqui a gente tem essa foto. Olha, eu não consegui crédito de todas as imagens. É complicado quando a gente vai replicando, né, as fotos nas publicações, nos jornais, nos sites. A gente acaba perdendo um pouco da fonte, né, de quem é o dono dessa foto, quem é o fotógrafo, qual é a fonte. Eu acho isso super importante. Algumas fotos são do acervo do professor Maurício Ferreira, mas outras imagens eu não consegui. Mas ele tem um acervo, né? Não foi ele. Algumas fotos não foi ele que fez. Essa, com certeza, não foi, né? Porque é uma foto da década de 1940. Poderia ser uma foto do Janksur, que é um fotógrafo aqui da cidade que fotografou vários monumentos, espaços comerciais, espaços públicos. Mas, enfim, seguimos. Aqui nessa foto, a gente consegue ver a fábrica construída. Veja só quantas coisas a gente pode observar numa única imagem, né? Vamos usar um pouco aí da semiótica, né? Observar detalhes, eu acho isso muito legal. A gente tem aí uma rua de terra. Primeiramente, a gente tem a entrada, era uma espécie de alambrado, né? Que depois é feito a gente vai ver isso em outras imagens, uma espécie de vegetação, né? Até vamos chamar de parede verde, né? Que é feita. A gente tem ali umas pinturas, né? Das marcas, né? Extrato Elefante, a própria Sica. A gente tem aí uma torre da fábrica, né? Escrito com os letreiros do elefante, a torre com tijolinho à vista. Esse primeiro imóvel que a gente vê aqui na esquerda, né, é a casa da família Messina. Essa casa, ela está lá até hoje. Claro que ela teve uma grande ampliação e também ela passou por algumas reformas. Mas, enfim, na sua totalidade, gente, o gato está passando bem na frente da. Vou ter que tirar ele daqui. Ai, meu Deus, sai daqui, gato. Ai, meu Deus. Coisas da vida, gente. Olha, é de chorar. Momento. Quase que derruba a internet aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Estou te vendo, te ouvindo. Posso aproveitar para dar um recadinho? Pode. Eu queria convidar o pessoal para seguir o nosso perfil no Instagram ou no Facebook, para ficar por dentro das informações, para contar para a gente curiosidades, para a gente continuar com essa troca, né, de conhecimento. E eu vou deixar aqui no chat o endereço das nossas redes sociais e aí, por favor, sigam a gente. Ótimo. É legal essa informação que a Lori passou, porque a ideia é que a página continue, né? Ela não fique só, assim, o projeto são 4 bairros, né? A ideia é que, ano a ano, a gente vá crescendo com os bairros, contando histórias de outros locais. Então, a gente vai usar a própria página para continuar as pesquisas, né? Então, gostaria de convidar as pessoas também a contribuírem, né? Quem tiver foto, relatos, algumas familiares que trabalharam em empresas de alguns bairros, se quiser contar para a gente, vai ser um prazer receber essas informações. Então, aqui, como eu estava dizendo, a gente tem essa casa em primeiro plano da família Messina, né? A gente tem aí então, essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira constituição. Mais um gato que vai para o chão. Gente, eu tenho 2 gatos, parece que são 20, mas são 2, tá? A gente tem esse primeiro modelo da Sica. Como vocês podem observar nessa foto, a nossa famosa torre ainda não estava construída. Então, vocês vão ver que
ao longo da trajetória da fábrica, a gente teve várias reformas e várias ampliações. Primeiro, para atender às renovações tecnológicas que a indústria alimentícia necessita. Segundo, para atender e melhorar a produção, né, cada vez mais produzir mais e com mais qualidade. E também, conforme as vendas iam aumentando, a expansão dos negócios faz com que a fábrica tenha a necessidade da sua expansão. Então, ela vai mudando um pouco o caráter dela, né, a carinha dela. Então, aqui, né, o terreno para a construção da SICA, ele foi adquirido em 1938, nos limites da terra de Atiro Vianello, né? As obras se iniciaram, né? As obras se iniciaram no final de 1939, foram tocadas pelo Giacomo Ventiarucci. O Giacomo, gente, foi uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Ele, como que eu posso dizer? Ele era fachadista, mestre de obras. Eu acho que ele não conseguiu reconhecer o diploma dele como arquiteto aqui no Brasil, mas quem geralmente assinava os projetos dele era o filho, o Vasco Ventiarucci, gente, nosso querido Vasco, que foi prefeito de Jundiaí durante 2 vezes, né, 2 mandatos, uma pessoa, uma figura aí super conhecida para quem tiver a oportunidade de pesquisar sobre a vida dele. Eu gosto muito do trabalho que o Vasco realizou, inclusive eu tenho a intenção de fazer um projeto sobre as obras dele. Só para resumir aqui. Bom, o Giacomo Ventiarucci, uma das grandes obras dele foi a construção do Teatro Politeama. O Vasco, a gente tem, quando ele se forma em 1945, ele é contratado pela SICA para cuidar das suas próximas ampliações. Mas falando um pouquinho sobre ele foi responsável pelo projeto do Bolão, né, no Anhangabaú, do primeiro prédio comercial, ali na Rua do Rosário. Ele também foi responsável pela construção do viaduto da Ponte São João Batista. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro, então eu vou falar mais sobre o Vasco no próximo encontro. Mas, assim, falar sobre a história de Jundiaí é falar também sobre o pai e o filho, né? O Giacomo e o Vasco Ventiarucci. Então, a fábrica foi inaugurada em 1941 e ela passou por constantes ampliações e modernizações ao longo de sua trajetória, como eu citei. Seguimos. Aqui, a gente tem uma propaganda aí de 1946, ainda na revista Moscardio, na edição 873. Então, a gente tem aqui o expoente máximo da indústria paulista de conservas alimentícias, fabricante do afamado extrato de tomate elefante. Se a marca é SICA, bons produtos indica. Essas fotos, elas estão assim meio ruinzinhas, porque como o Moscardo era uma publicação em papel, como se fosse papel de jornal, e aí ela foi digitalizada, né, para o acervo da Biblioteca Nacional. E aí depois a gente vai e copia, então ela fica assim um pouco, como que eu posso dizer? Fica meio pixelada, né? Mas dá para a gente ter uma noção aqui. Nessas primeiras fotos do lado esquerdo, a gente consegue ver como era a fachada, já teve aqui uma reforma, né? A gente já pode observar que ela já está bem maior. Vou pôr aqui de novo, ó. Olha só, comparando essa entrada com essa, né? Vejam que já teve uma modificação aí. Eu gosto muito de observar essas publicações antigas, porque a gente vê muito sobre como era feita a montagem, a forma de divulgação do texto, como as imagens eram utilizadas, né, o design. Eu acho que a gente aprende bastante com isso. Aqui a gente tem, isso é um desenho, né, bem estilizado, já de 1950. Veja que a gente tem aqui, em primeiro plano,
a casa, né, da família Messina. Aí você tem uma fachadinha, né, uma mureta, e você tem uma outra fachada. Então, aqui também a gente já consegue observar, em 1950, o quanto que a fábrica já ampliou. Então, ela teve esses galpões que foram feitos na parte lateral e também na parte de trás. Toda a frente da fábrica ainda tem bastante área verde, então a urbanização do bairro ainda não estava tão grande, né? Mas a gente vai observar, conforme os anos vão passando, que isso vai se tornando uma coisa mais efetiva, né? Primeiro a gente tem a própria família Messina, a gente tem alguns relatos que o comendador ia dando terrenos, presenteando os netos, então a família ia morando ali no Jardim Sica ou alugando para comércios, e também conforme a fábrica ia se desenvolvendo, ia contratando mais gente, tem a necessidade da mão de obra operária estar próximo da fábrica, então as pessoas começam a morar mais perto da fábrica. A própria urbanização faz com que o bairro vai ganhando melhorias, né? Da questão da gestão pública, né? Escola, uma rua que deixa de ser de terra, um posto de saúde. Então, com isso, vai atraindo mais pessoas para que elas vão morar, né, próximo à Sica e formando o bairro. A gente tem aqui, né, mais um desenho aí da Sica. A partir de 1945, como eu citei anteriormente, o Vasco tá errado aqui, não é contrato, é contratado. O Vasco Ventiaguti é contratado para cuidar das ampliações da fábrica. Em 1951, ele projeta a famosa Torre do Relógio da Sica, né, que é o nosso símbolo, assim, né, o símbolo da cidade, vamos dizer assim. Tem gente que gosta de fazer uma comparação, né, tipo, Londres tem o Big Ben, assim como a cidade de Jundiaí tem a torre, né, da Sica. Então, aqui nesse desenho, a gente já consegue ver mais modificações, né, no prédio, mais ampliações, outros galpões. A gente vê a torre da Sica. A gente consegue observar também uma mudança na fachada, né, para ter esse acesso mais da calçada. Então, é muito legal a gente ver essas imagens, que a gente consegue ter uma noção da dimensão mesmo do que a fábrica representava, né, para a cidade. E a gente já vê ali algumas casas, né, que é essa urbanização aí crescendo cada vez mais. Aqui já uma foto do final de 1950, né, já é uma foto mesmo, não é um desenho, nem um esboço de como ficou a fachada. Logo acima da torre, a gente tem... Bom, primeiro que a gente, dentro da torre, a gente tem algumas salas, aí tem o relógio, e é engraçado que a gente tem essa parte que é redonda, que eles pintavam a lata, né, como se fosse uma lata gigante do extrato de tomate elefante, né. E esse letreiro da Sica, que ficou super famoso, porque na época de Natal se colocava, né, colocava os enfeites, né, os pisca-pisca, como se fosse uma árvore de Natal. Então, de longe, você conseguia observar a Torre da Sica. Aqui a gente tem uma foto de uma propaganda aí da parte, né, da fabricação do extrato de tomate. Aqui mais uma propaganda, né, de 1953, da revista da Semana, uma revista carioca, edição 49. Então, Sica, a maior e mais moderna fábrica de conservas alimentícias do Brasil. Ali a gente tem, então, um esboço, né, da fábrica da Sica, vista aérea da fábrica central na cidade de Jundiaí, alguns desenhos de latas. A Sica possui mais 3 fábricas regionais, em Delfim Moreira, Monte Alto e Mojimirim. Essas fábricas, elas tinham como função aproveitar o que a região tinha para oferecer, né? Então, uma tinha a questão do tomate, das plantações de tomate, outra tinha as frutas, e com isso ela conseguia aproveitar o que a região podia oferecer.
tem uma questão muito importante, que a SICA tinha uma preocupação com a origem, né, dos seus das frutas e dos legumes. Então, ela tinha uma espécie de programa de acompanhamento desses agricultores. Ela também fornecia sementes para que as pessoas pudessem plantar os tomates selecionados e as frutas. E ela também acompanhava, então tinha todo, não era só a compra em si, né? Tinha uma questão de cuidar realmente da origem desses alimentos para que isso resultasse num produto final de maior qualidade. E aqui também a gente pode observar nessa propaganda já a logomarca, né? Mudou um pouco, já está o elefante da SICA. Se a gente observar, olha, aqui, por exemplo, né? A gente tem escrito SICA e a famosa coroa. E depois, então, essa logomarca é substituída pelo elefante. Aqui, gente, eu achei engraçado essa matéria, que ela reflete um pouco do que era a nossa sociedade na década de 1950, né? E é interessante a gente olhar essas coisas hoje com um olhar bem crítico, mas ao mesmo tempo carinhoso, né? A gente não pode também olhar para o passado e falar assim, porque antigamente era tudo melhor. A gente tem que olhar de forma e criar além do olhar crítico, criar uma reflexão. Eu acho que esses encontros que a gente está fazendo dentro do projeto, não é somente a questão da gente aprender coisas sobre a nossa cidade, né? Porque a gente tem muitos livros, tem muitos pesquisadores na cidade, a gente tem teses, mas é justamente levar essa questão do patrimônio cultural para diversos tipos de público, né? E a gente refletir sobre a nossa cidade e refletir sobre as coisas que passaram e o que a gente pode aprender sobre isso. Então, aqui nessa revista, a gente tem uma matéria sobre um coletivo, né? Vou chamar de coletivo, mas assim, a revista levou essas mulheres, que eram debutantes, em 1953, para conhecer a fábrica da SICA. Eu achei interessante trazer, porque ela mostra um pouco da fachada, como era o interior da fábrica, e como era o empilhamento das latas, né? Eu achei isso super engraçado. E é legal a gente ver também essas mulheres, né? Vamos ver, assim, olha só, os penteados, né? As roupas. Lógico que isso aqui eram roupas, né? Vamos dizer assim, roupas festivas, né? Provavelmente essas mulheres, como elas iam participar dessa revista, elas pegaram... Eu vou mostrar, porque vou mostrar no final. Elas tiveram que provavelmente pegar as suas principais roupas, né, para aparecer na revista. Mas vejam só. Então aqui eles mostram como era o interior, a fachada, ali com o letreiro, né, aquele letreiro grande da SICA. Tudo bem, é alguém que está saindo. Tudo bem, depois a gente vai deixar gravado e você acompanha. Obrigada, viu, por ter participado até agora. Obrigada, João. Então, aqui a gente tem o laboratório, né? Onde faz a análise dos alimentos. Uma das minhas primeiras formações, né, é técnico em alimentos, né? Então, a gente aprende um pouco sobre isso, essa coisa do microscópio, de fazer as amostragens. Então, aqui eles estão mostrando, né, como que você faz a coleta dos ingredientes para fazer todo um controle de qualidade. Aqui elas estão provando as frutas, né? Eu achei, é uma curiosidade, né? Mas para trazer aqui para vocês. Ali a gente consegue ver como era lá dentro, né? Um corredor onde a gente vê a parte da torre da SICA, né? Do lado de dentro. Hoje nessa parte é o acesso, me parece, né? Que é aquele acesso que a gente vai para o Giga, né? A revista é a revista Sombra, de 1953, edição 132, que tem essa reportagem bem grande sobre a visita delas na SICA. O interessante da gente pesquisar sobre uma empresa tão tradicional,
mas que ao mesmo tempo ela encerrou as atividades, mas não faz tanto tempo. O legal disso é que a gente encontra ainda bastante material, né? Material assim de qualidade visual, ainda você consegue observar cores, texturas, né? Então achei isso bacana, né? Como eu falei, a SICA a gente pode estudar ela de diversos aspectos, sobre vários tipos de recorte. Aqui, por exemplo, a gente tem essas duas matérias aqui da revista Manchete, né? De 1967, e a Manchete era uma revista de circulação nacional, né? Super importante aí. Então, vocês podem observar que era realmente uma indústria que tinha uma relevância para o país. Então, liderança, vou ler aqui para vocês. Liderança absoluta na América Latina. A Companhia Industrial de Conservas Alimentícias SICA, modernamente aparelhada, observando rigorosamente os padrões da mais apurada técnica e severo controle de qualidade, produz atualmente uma linha de mais de 75 produtos. Não, nem eu sabia disso. Era bastante coisa, né? Atualmente, a Companhia SICA ocupa em Jundiaí uma área de 200 mil metros quadrados. Então, veja que, né, a diferença lá do comecinho, quando a gente começou, o quanto ela foi crescendo, né? Dos quais 75 mil completamente construídos. A maquinaria é das mais modernas existentes em todo o mundo. Na SICA trabalham mais de 2.500 operários. Gente, são muitas pessoas. Por todos esses fatores, é hoje a maior e mais moderna fábrica de conservas da América Latina. Se a marca é SICA, bons produtos indica. Então, veja só, vamos tentar imaginar como deveria ser aquela região, né, na década de 50 e 60. Fico aqui pensando, né? A gente tinha na Vila Arens, que é próximo ao Jardim SICA, um verdadeiro distrito industrial, né? A Vila Arens foi o nosso, vamos chamar assim, de nosso primeiro distrito industrial, onde a gente tinha as grandes fábricas, as grandes tecelagens, você tinha a Argos, a Japi, a São Bento, que era gigantesca, a Milani. Então, não era à toa que era chamada de bairro do Pito Aceso. Você tinha ali um conjunto de empresas que não paravam, era, né, produção. Algumas tinham o turno, não sei dizer ao certo se todas tinham o turno da noite, mas provavelmente algumas tinham. Então, você fica imaginando, né? Era praticamente um bairro que funcionava 24 horas, né? E ali próximo você tinha a SICA. Vamos imaginar como seria a vida, né, de quem morava ali perto, né? Devia ser muito legal você sair à noite sem medo de ser assaltado, porque a rua estava sempre movimentada. Não à toa, o comércio da Vila Arens hoje é um dos comércios mais importantes da cidade, além do centro, porque você tem uma grande movimentação de lojas ali. Isso vem herdado justamente das fábricas, né, dessas indústrias, porque você tinha essa movimentação de pessoas, de operários, e dos serviços que vão surgindo a partir das necessidades dessas empresas, né? Então, assim, é interessante a gente pensar, né, que aqui no coração de Jundiaí, no centro da cidade, praticamente, a gente tinha toda essa movimentação. Essa outra foto aqui do lado direito, também a gente pode observar, né? Olha só o quanto que a região da SICA já estava bem urbanizada, né? Olha quantas casas a gente tem no envolto da fábrica, né? Os bairros surgindo. Ainda tem uma questão ali, né, rural, de chácaras, mas veja quantas moradias a gente já tem nesse espaço. Aqui a gente tem uma foto, já a gente teve um salto aí, né? Veja só, essa matéria aqui é de 1985. A gente consegue ver alguns dos produtos da SICA. Alguns, quando eu vi essa foto, eu fiquei até meio emocionada, assim. Esses potinhos de molho, à base de maionese, eu não lembrava que era da SICA. E eu lembro que eu passava no supermercado e ficava assim, tipo, como se diz, lambendo os beiços, né? De vontade de comer, né? Minha mãe não comprava.
Principalmente esse de azeitona preta, né? Que nossa, até hoje eu acho super. Eu adoro azeitona, né? Então, assim, foi muito legal eu rever essa foto, porque eram produtos rótulos, né? Que eu lembrei da minha infância. E aí, assim, essa foto, por exemplo, do ketchup na garrafa de vidro, gente, isso para mim foi muito memória, sabe? Eu lembro de bater assim a mão no fundo da garrafa de vidro para tirar o último restinho do ketchup, né? A linha de invase de ketchup totalmente mecanizada, os tambores acéticos, que são utilizados para transporte de polpa do Nordeste para São Paulo e para o mercado externo. Interessante isso, né? Mas veja bem, né? Nem tudo são flores na SICA. Em 1985, é decretado a liquidação extrajudicial do Banco Auxiliar São Paulo. Isso prejudicou as demais empresas do grupo, incluindo a SICA. Então, o Bonfiglioli, ele tinha um conglomerado de empresas, né? Era assim, a grana de uma ia como se diz, ia virando moeda de troca para ele fazer crescer as empresas do grupo. E por ele ter um banco, você tinha aquele capital de giro que estava sempre circulando. Porém, o banco já não estava bem nas pernas, né? Isso eles foram descobrindo depois. E isso afetou diretamente a SICA, né? E aí fez com que acabasse, né, com a empresa. Então, a SICA depois, ela foi vendida, né, para um grupo italiano, acho que é o Ferrucci. Depois de um tempo, a Gessilever comprou e a Knorr manteve a marca. Tanto que nas latas de extrato de tomate vinha a Knorr. E aí, enfim, depois a fábrica foi vendida, né? E está um pouco do que está hoje. Ela demorou um pouco para ser ocupada e ela foi sendo ocupada aos poucos. Então, tinha primeiramente a Teria Norte lá no espaço. Depois a gente teve, hoje tem uma loja ali de variedades, né? Tipo eu não lembro o nome, mas é como se fosse uma Maravilhas do Lar. Aí depois ela foi ocupada por uma loja de carros usados. No fundo, atualmente a gente tem o hipermercado Giga. E hoje ela está num momento que ela está tendo um projeto de revitalização da fachada, recuperação da Torre da SICA para sua restauração e reocupação, né, de uma forma para fins culturais, né, a gente espera e sonha que isso saia do papel. E aí a gente também tem esse projeto de restauração da casa do comendador Messina, enfim. A SICA ela foi uma grande indústria que deu origem para o bairro e que está num lugar assim, super privilegiado da cidade, mas que poderia ser mais utilizado, né, de uma forma talvez melhor, ela podia ser melhor aproveitada. E aí eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para discutir algumas coisas relacionadas ao patrimônio industrial. Então, eu coloquei aqui um trecho, né? Esse trecho é um texto que está na página do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É uma atriz da professora e pesquisadora Beatriz Kiel, ligada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? Então, algumas questões relativas ao patrimônio industrial e a sua preservação. O interesse pela preservação do patrimônio industrial, ele é relativamente recente e ele deve ser entendido num contexto de ampliação daquilo que é considerado um bem cultural. O debate sobre o tema, ele iniciou-se na Inglaterra em meados dos anos 1950, época em que foi cunhada a expressão arqueologia industrial, ganhando maior vigor e atraindo a atenção pública a partir do início dos anos 1960, quando importantes testemunhos da arquitetura industrial foram demolidos. O movimento se consolidou e se ampliou a partir de então, e vários países realizaram
ou estão realizando inventários sistemáticos de sua herança do processo de industrialização. Significativos esforços foram feitos para se definir o que é patrimônio industrial, estabelecer parâmetros cronológicos e elaborar registros e estudos com o objetivo de determinar o que e por que preservar. O texto é um pouquinho longo, mas eu queria deixar essa reflexão para vocês. A gente, às vezes, acha que patrimônio é só um monumento, uma estátua, um museu, uma praça, quando, na verdade, o patrimônio ele pode ser muitas coisas, inclusive industrial. A memória das fábricas e das indústrias, a história delas nos traz muito do que fomos, do que somos e do que queremos ser. Preservar a história desses locais é muito importante para que a gente saiba para onde a gente quer seguir. Então, assim, a memória da SICA, ela tem uma grande relevância para a cidade, para o seu desenvolvimento urbano, comercial. Além disso, existem várias formas da gente dar novos usos para os espaços. Vamos parar um pouquinho para pensar, por exemplo, quantas fábricas a gente teve aqui na cidade que foram demolidas, mas também a gente teve algumas experiências interessantes. Por exemplo, na aula que eu fiz sobre a Villares, eu citei sobre a fábrica Japi, que hoje está virando ela teve uma parte dela que foi preservada, sua fachada restaurada, e vai ser entregue para a população um espaço que a gente deseja que seja um centro cultural. A gente também tem, com a questão do patrimônio industrial, o complexo FEPASA. Quando a gente fala de patrimônio industrial, a gente não cita apenas as indústrias e as fábricas, mas também a questão da memória ferroviária. A gente tem, então, um grande galpão que foi as oficinas e os escritórios da Companhia Paulista, que em parte estão preservados, estão sendo utilizados, né? Então ele tem novos usos. A gente não tem mais a Companhia Paulista lá, mas nós temos a FATEC, o Poupatempo, a ocupação do Departamento de Cultura da Prefeitura de Jundiaí. Eu li uma notícia essa semana e fiquei muito feliz, eu espero que dê certo. A Prefeitura fez uma proposta para que a CPTM faça a ampliação do embarque e o desembarque do trem turístico, que ele seja feito dentro do Complexo FEPASA. Imagina que legal, os turistas, né, descendo na plataforma do Complexo FEPASA, e conhecesse todo aquele espaço, né, cheio de vida. Claro que a gente tem muito que andar ainda. A gente tem um caminho longo pela frente, mas é importante que a população em geral olhe com outros olhos para esses espaços. Porque não adianta só nós, pesquisadores e defensores do patrimônio, ficar batendo na porta do CONPAC, do IFAM, do CONDEFAT, que são instituições municipais, estaduais e federais, e que olham para o nosso patrimônio e reclamar que as coisas não estão sendo feitas. É importante que nós, como população, entendamos o que é patrimônio cultural, devemos estudar sobre esse assunto para poder cobrar os nossos governantes dessas melhorias. Isso vai de pequenas atitudes. Por exemplo, quando alguém pergunta para você, o que tem na sua cidade para fazer? Fala assim, nossa, Jundiaí não tem nada. Pelo amor de Deus, olha quantas coisas a gente tem, né? Por isso que eu queria muito fazer essas atividades a pé, caminhando, para que a gente justamente redescobrisse a nossa cidade. Olha quanta história, quantas pessoas lutaram para que a gente tivesse a cidade que a gente tem hoje, levar o nome de Jundiaí para o nosso país, para o mundo mesmo. Hoje, o Complexo FEPASA ele é estudado em diversos países sobre essa ótica do patrimônio industrial. Em 2018, eu estive em Portugal, na cidade de Entroncamento, onde tem o Museu Ferroviário Nacional. Quando eu falei que era de Jundiaí,
eu tentando contextualizar, Jundiaí, é uma cidade no interior de São Paulo, você conhece São Paulo? Não, eles falaram o contrário. Não, a gente conhece Jundiaí, a gente conhece o Complexo FEPASA, a gente lê sobre o Complexo FEPASA, a gente vê fotos, a gente já teve pessoas aqui que vieram estagiar. Eu fiquei super feliz. Então, assim, quantas coisas a gente tem de bom que a gente precisa valorizar. Então, eu gostaria muito de deixar essa reflexão para vocês. Para além da questão histórica e de memória da SICA, o quanto a gente precisa refletir sobre esse assunto. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de espaços que eram fábricas ou prédios relacionados à indústria e que tiveram uma nova utilidade. Então, aqui, ainda sobre o texto da Beatriz Kiel, né? No Brasil, os estudos no campo do patrimônio industrial, eles têm se multiplicado ao longo dos anos. Deve-se lembrar um fato de grande importância. O pioneiro tombamento pelo IPHAN foi em 1964, do conjunto formado pelos remanescentes da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, no município de Peró. O Ricardo Silva, acho que já fez um passeio lá. Depois, Ricardo, se você quiser comentar para a gente. Então, assim, era a antiga... Foi a primeira fundição do país e é um conjunto que foi tombado, né? Eu espero que ele ainda esteja preservado, porque essas fotos aqui provavelmente foi de uma restauração que deve ter tido alguns anos atrás. Aqui tem a fonte, né? Lá no site de Peró você consegue pesquisar um pouco mais sobre a Real Fábrica. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Alguns mais perto da gente, outros mais distantes. Então, por exemplo, a Fama, que a fábrica hoje, né? Ela é a Fábrica de Arte Marcos Amaro. É um espaço fantástico voltado para a arte contemporânea na cidade de Itu, aqui do lado. Eu ainda não consegui ir lá, mas a gente tem uma artista aqui da cidade, a Maria Scarabello, que ela inclusive fez como se diz? Um intercâmbio artístico lá. E ele é aberto para visitação. Lógico, agora estamos na pandemia, provavelmente é por agendamento. Vale entrar no site para pesquisar, mas é um local fantástico. A gente tem... Lá era uma antiga tecelagem, esse espaço foi restaurado e reocupado. A gente pode até observar aqui na foto algumas obras de arte contemporânea espalhadas pelo espaço. Aqui a gente tem um dos mais conhecidos, né, exemplos disso, que é o Sesc Pompeia. Sesc Pompeia, que também era conhecido como Sesc Fábrica, que fica na cidade de São Paulo, no bairro de Pompeia, próximo ali à Barra Funda. Dá até para ir a pé, se você descer na Barra Funda. E o que era esse espaço? Era uma antiga fábrica de tambores. Não tambores de instrumento musical, mas tambores para transportar produtos. Ela foi construída em 1930, nesse estilo inglês, os tijolinhos. E ela foi preservada e foi dado um novo uso para esse espaço. Essa foto é do Nelson Con. Além disso, a gente tem os galpões lá, mas também tem um outro prédio que foi construído para usar como a parte administrativa e outras atividades que o Sesc promove. Essa foto aqui está um pouco escura, né? Foi eu que fiz. Mas eu acho esse espaço é fantástico. Para quem tiver a oportunidade, quando estiver em Madrid, na Espanha, vão nesse local. Chama Matadeiro. Era um antigo matadouro da cidade. Trabalhava centenas de profissionais nesse espaço. Então, era o matadouro da cidade. Ele distribuía carne, não só para a cidade, mas para toda a região. E ele ficou muitos anos abandonado. E depois ele foi reocupado com várias... todos esses galpões, eles têm diversos usos, como escola de artes, tecnologia, comunicação. Você tem as startups que usam para diversos tipos de negócio voltado para a arte e para a tecnologia.
você tem uma parte voltada para as artes plásticas, você tem exposições, tem café, restaurante, tem um parque do lado. É um lugar incrível, fantástico. Essa pequenininha aí na foto é minha filha. Então, assim, é uma outra forma também de como você pode ocupar um espaço de cunho industrial. Aqui é a antiga gare das locomotivas, né? Lá na cidade como eu citei, né, Entroncamento, lá em Portugal. Então, essa cidade ela tem algumas características que lembram Jundiaí. Apesar de ser uma cidade muito menor, ela foi um local de entroncamento ferroviário. Então, durante um período da história dela, diversas companhias ferroviárias cortaram a cidade, tinham escritórios. Então, era um ponto, a cidade surgiu justamente a partir de parada desses trabalhadores, né, para troca de locomotiva, troca de turno, mudança de ramal. Hoje, ela ainda tem essa ferrovia que corta a cidade, claro que é uma única empresa, mas ela manteve uma parte da Gare, né? Gare é a estação, né? É um nome que a gente herdou da França. Mas eu ainda falo Gare, vocês falam também? Que assim, tem gente que não conhece como Gare. Mas é o espaço onde a gente tem não só a parada, né, a estação, mas também tem esse espaço para guardar esses trens, né? E essa parte da foto é onde ficava a rotunda. A rotunda é onde você tem o girador, quando você tem a linha do trem, para você fazer a troca de lado da máquina, você gira a locomotiva e aí você guarda nesses espaços, né? Hoje, nesse local, além de ser um museu ferroviário nacional, essas locomotivas elas não saem mais dali e elas também não têm uso. Elas tiveram uma restauração somente estética para manter as suas características, mas elas não têm mais condições de rodar, né? Então, é outro espaço fantástico também. E é isso, né? Aqui eu coloco os agradecimentos, como eu gosto de colocar, em memória das pessoas que vieram antes de mim e que pesquisaram sobre a cidade de Jundiaí. O meu querido Tiburcio Estevam de Siqueira, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu gosto sempre de lembrar, que foi um grande jornalista. Mário Mazuia, Geraldo Tomanic, esse sim eu conheci, um grande pesquisador, que foi diretor do Museu Solar do Barão durante muitos anos. Alceu de Toledo Pontes, que além de historiador, foi também prefeito de Jundiaí. E aí, agradecer também as pessoas que ainda estão aqui e que continuam pesquisando sobre a nossa cidade. O professor Maurício Ferreira, o jornalista José Arnaldo de Oliveira, o historiador Alexandre Oliveira, o Ricardo Mingorance e também a pesquisadora Catherine Moraes. Eu gostaria, então, de abrir para vocês fazerem perguntas, comentários e afins, né? Podem abrir os microfones, as câmeras. E é isso. Quero agradecer por vocês terem ficado aqui comigo, né? Nessa apresentação e me acompanhado nessa jornada sobre a SICA. Pesquisei com muito carinho. É claro que falar sobre a SICA, como eu disse no início, tem muitos assuntos para abordar. Então, eu tentei trazer um pouco dessa história, né? Porque senão a gente ia ter que fazer um curso, né, gente, de horas. Mas vamos lá. Quem quer começar falando? Eu vou fechar a apresentação. Tudo bem para vocês? Vocês querem rever algum slide? Sim, não, talvez. Vamos lá, gente, pode começar a falar aí. O Mário levantou a mão, Vânia. Bora, Mário. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Não sei se eu estou aparecendo, acho que sim. Opa, Tudo agora bem? está. Obrigado Tudo bem. mais uma vez pelo conteúdo. Eu só me lembrava durante a apresentação uma curiosidade que é até de uma atividade feita com o Henrique Parra, uma vez ali no bairro, similar a essa ideia também de andar
porque ele tinha uma proposta do Guapeva, ali de um parque, né? Eu lembro disso. E aí eu estava vendo umas imagens ali, meio que um desenho, assim, né? Uma imagem aérea da... E eu lembrando que o Guapeva passa no meio ali da fábrica, né? Era uma característica bastante interessante ali Aqui, ó, nessa foto dá pra gente ver sim. ali no meio. Então, essa é outra questão também que a gente poderia abordar, por exemplo, se a gente fosse falar da relação cacica com o meio ambiente. Eles tinham essa preocupação, né, de usar a água, né, assim, tinha essa questão do trabalho mesmo, né, com relação ao Guapeva que cruzava. E eu não sei, Mário, se você já foi lá recentemente no Giga, depois, quando inaugurou, não sei se você... Eu fui há um tempinho, mas eu não sei se eu consegui ver essa parte do rio ali. Eu entrei porque acho que tem 2 entradas, né? Sim. Eu não sei como é que tá hoje, mas quando eu fui, tinha uma entrada que você podia pôr o carro ali perto da casa do Comendador Messina, e aí você passa nessa pontezinha que a gente vê na foto, e bem em cima do rio, e é muito engraçado que você escuta o barulhinho da água. Eu falo assim, nossa, gente, devia ser acho que os trabalhadores, quando dava intervalo, vinham aqui ouvir o barulho da água, né? Porque é uma coisa assim, é igual quando o pessoal que compra fonte para colocar na sala. O barulho da água dá uma tranquilidade, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante mesmo. E eu achei interessante também essa questão da preocupação deles, né? Hoje é um assunto que as empresas vendem essa imagem de seleção na fonte, né? Porque a gente usa produtos selecionados, né? Direto da origem. Então, tipo, a Sika já fazia isso, né? Inclusive fornecia sementes. Então, eu achei que é um assunto que dá muito pano para manga também, que poderia ser estudado. Espero aí, eu acho que o que eu estou fazendo, meu papel aqui é de plantação, né? Plantar sementinhas para ver se as pessoas se interessam aí em estudar mais sobre a Sika, porque é muita coisa. E até se pensar na possibilidade de um equipamento público, né, que possa integrar aspectos culturais, até ambientais, seria bem interessante. Tomara que um dia isso não vire uma sequência de prédios, né, de condomínio e tudo mais. Tomara que realmente efetive aí alguma ocupação pública, né, desse espaço. Tem uma parte lá que já foi, enfim, já foi. Alguns galpões já foram demolidos, mas tem uma boa... Como a fábrica era muito grande, então a gente tem ali uma parte que está bem preservada e que eu espero realmente que vire uma espécie de centro cultural, a torre principalmente. A gente tem também a questão como que eu posso falar? Para ter um projeto de um centro de compras, né, em um dos galpões. Então, acho que também, se der certo, tomara que a gente consiga também ter um espaço ali de ocupação, de passeio público mesmo, né, que as pessoas possam circular e conhecer um pouco mais sobre a fábrica. O que mais, gente? Quem mais quer falar? Mais alguém levantou a mão? Oi, Vânia. Boa noite. Boa noite. Numa época eu estava tendo uma semana de tecnologia na FATEC. Lembro que foi um senhor, não sei se ele era historiador ou ele trabalhou na Sika. Ele falava que um caso bem interessante da Sika, que na época do inverno, que é mais seco, né, o rio baixava, o rio Guapeva que corta a Sika, e no verão, em época de chuva, o rio subia. E nesse processo, as sementes, né, que eram despejadas no rio, ou resíduo ali que não era tão contaminante, ficava às margens do rio, e isso gerava o extrato, né, a semente, gerava o tomate mesmo. E os moradores da região iam lá colher. Isso foi o caso de um morador da região que trabalhou na Sika, ou um morador que vivia ali também, que mencionou isso. Interessante. Eu nunca tinha lido, não. Eu sei que eu tava... Imagina, né?
solo fértil, né? Mas é uma história interessante. Imagina plantação de tomate ali na beira do rio, os moradores indo lá e buscar gente, isso é um sonho de moradia, né? A cidade perfeita. E o bairro ali da Sica é tão gostoso, né? Porque ele é bem plano. E eu acho que quem mora ali é bem privilegiado. Quem estava conduzindo, ele mencionou que isso não é encontrado na literatura, mas era um caso que os moradores ou trabalhadores contavam ali, os mais antigos, né? Então, é algo interessante. Legal. E faz sentido. Sim. Quem mais? A Célia tinha levantado a mão. Célia, tá por aí? Boa noite, Vânia. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Bom, só um comentário. Você falou a respeito da fábrica Peixe. Essa fábrica ficava na cidade de Pesqueira, que fica no agreste pernambucano. Ah, e obrigada. meu avô, ele Cortou, Célia. vendia, Seu avô? ele vendia goiabas para a fábrica Peixe, para a fabricação de Olha que goiabada. legal. Então, assim, possivelmente entre o final dos anos 60 e início dos 70. E, assim, ele tinha um sítio e era assim, uma plantação basicamente de subsistência. Porém, as goiabas, acredito que era um acidente que a família não consumia, aí ele vendia para a fábrica. É uma memória, assim, apesar de não tê-lo conhecido, pessoalmente, é uma memória dele que minha mãe sempre comentou. Que legal. Ah, é tão bom a gente ouvir essas histórias, né? Como elas vão se entrelaçando. Então, tinha muita gente que falava sobre essa coisa do tomate. Até hoje tem gente que fala assim, é porque o extrato é feito de tomate podre, o ketchup, né? Ele tem todo esse sabor, entuxa açúcar, e porque vai até bicho, porque que não sei o quê, mas a gente precisa pensar que quando você precisa deles estarem maduros, né? Então, você usa o tomate não apodrecido, mas o tomate já bem maduro para fazer, né? Mas a gente ouvia algumas histórias aqui na cidade, não sei vocês, mas assim, nossa, altas histórias assim que a Cica usava fruta podre para fazer os doces em calda, enfim, coisas aí do imaginário popular. Eu não posso dizer porque eu não trabalhei na fábrica, não tenho ninguém próximo a mim que trabalhou, mas se alguém tiver e quiser compartilhar a história. A única lembrança que eu tenho que eu aprendi, isso já grande, né? Alguns anos atrás, que eu tive, graças a Deus, eu fui apresentada ao Figo Rami. Para quem não teve a oportunidade de comer, o Figo Rami era produzido pela Sica. E esses figos vinham de algumas chácaras ali na região do bairro Rami, que é um bairro próximo ao Jardim Sica. Por isso que o figo levava esse nome. E a receita foi fornecida por essa história que contam, né? Um dos funcionários, a família preparava o figo dessa forma. E aí eles testaram, viram que deu certo, e aí começaram a fazer a fabricação do figo rami, que é você pegar o figo não muito verde, não muito maduro, não está assim desmanchando, mas ele está assim ainda inteiro, e você cozinha isso de forma lenta, com uma calda de açúcar durante horas, e aquela calda vai fermentando ali, e aí fica parecendo um chocolate. Quem tem essa receita hoje é uma fábrica, acho que de Morungaba, que vende para o frango assado. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de comprar uma latinha para provar, quem já provou na época da Sica diz que é igual. E é uma coisa, assim, fantástica. Eu gosto de comer com creme de leite gelado. É incrível. Então, fica uma dica aí para vocês provarem o Figo Rami. Mais alguém, gente? Quer comentar? Senão a gente encerra por aqui. Oi, Vânia, boa noite, tudo bem?
Tudo bem. Então, eu nasci e cresci no Jardim Sica. Meu avô sempre morou lá, os meus pais moram até hoje. E eu tenho muitas lembranças, né, da Sica, né? Então, desde pequeno, dessa coisa na noite de Ano Novo, a Sica apitava, né, para meia-noite, a Sica enfeitada, inclusive, toda a parte da frente dela que tinham aqueles azulejos que acabaram sendo demolidos, né? E tem familiares, inclusive, que trabalharam na Sica, tudo. Que legal. E eu lembro de umas coisas que minha mãe me contava, que, por exemplo, os caminhões para fazer o extrato de tomate, eles chegavam logo cedo, 5, 6 horas da manhã, e ficavam todos parados na frente da Sica, esperando a liberação para a entrada, para poder o pessoal entrar e conseguir fazer, fabricar esse extrato de tomate. Poxa, eu acho que eu não tenho uma foto aqui, mas olha, essa foto aqui da torre, nessa rua aqui, eles ficavam tudo nessa parte. Sim, isso mesmo. Parado, esperando ser chamado para entregar. E daí, no final do ano passado, eles tinham restaurado, né, a Torre da Sica, e foi feito, né, toda a cerimônia, e eles abriram para que eles iam fazer a nova iluminação. E a gente conseguiu entrar na Torre da Sica, então a gente subiu lá na primeira parte, acima do relógio ali, que dava para ver a cidade toda. Que legal. Então, conhecer toda a torre por dentro foi muito legal. E eles fizeram a reforma da buzina. Qual o nome que a gente fala? Buzina? Não, acho que não é buzina, né? É buzina? Eu acho, a buzina eu acho que não. Não consigo buzina. Lembrar o nome. Sirene, obrigada! Eles fizeram a restauração da sirene, né? E ela tá tocando agora, acho que às 17 horas. Isso. Olha só que legal, né? A sirene tocar. E eu acho que, sabe, são pequenas coisas que pode parecer uma besteira, mas acho que isso ativa a memória das pessoas e dá essa sensação de pertencimento, né? Eu acho isso muito legal. Que tomara realmente que esse projeto de novo uso da Torre da Sica dê certo, porque, olha, acho que vai ser um cartão postal bem legal para a cidade. Sim, com certeza, que nem essa parte do prédio que fica logo atrás da torre, são 2 salas bem grandes, 2 salões bem grandes. Eles tinham forro de madeira, eles estavam bem destruídos, eu até fotografei tudo por dentro. Então, assim, tinha chovido, então estava tudo inundado. Então, assim, tem muita coisa para ser restaurada, para conseguir ter um novo uso disso, né? Vamos torcer para alguém com bastante dinheiro fazer, né? Que é investimento, né? A gente pode observar aí tem várias marcas aí, por exemplo, a Granado, que é uma marca hoje praticamente está virando marca de luxo, e ela usa essa questão da memória institucional dela, né, dos rótulos antigos, e as pessoas adoram. Então, é você usar o marketing a favor do patrimônio, né, para gerar lucro para a empresa. Mais alguém, gente? Então, acho que tá bom, né? Vamos encerrar? Já estamos aí com 1h37. Então, gente, eu quero agradecer novamente por vocês terem ficado comigo aqui até o final e aprendido aí um pouco. Eu também sempre aprendo coisas novas. Como eu gosto de dizer, eu sou uma eterna aprendiz, tenho sede de conhecimento, não sei tudo. Aliás, ninguém sabe, né? Mas assim, eu não tenho todas as informações. Como eu gosto de dizer também, eu estou aqui para incentivar uma reflexão em vocês, né? Para a gente ter um olhar mais carinhoso sobre a cidade, tá bom? Desejo para vocês uma boa noite. A gente vai ter aí no dia 1º, segunda-feira, tá? Às 19 horas, mesmo horário. Nesse mesmo esquema, inscrição pelo Simpla, atividade pelo Skype, sobre a Ponte São João, né, para finalizar o nosso projeto. Provavelmente entre hoje à noite e amanhã a gente já solta a divulgação. E espero vocês aí para a gente trocar umas ideias, tá bom, gente? Obrigada, viu? Um grande abraço para cada um de vocês.